dono de retórica forjada nas redes sociais, com apelo à economia liberal e linha dura em segurança pública. Renan Santos, pré-candidato do Missão à presidência, está fazendo barulho entre os eleitores mais jovens que se declaram anti-Lula e anti-Bolsonaro. Nesse último nicho está, isso aqui é importante, 13 pontos percentuais à frente do outro nome da terceira via, que é citado como opção, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ou seja, na pesquisa que ela analisou, que não é assim, está muito longe de ser uma boa pesquisa para a gente e está muito longe de estar sequer entre as 4 melhores pesquisas que nós temos. Essa pesquisa da BTG, ela tradicionalmente dá números muito subnotificados para a gente, ou seja, não é uma pesquisa maravilhosa, está longe disso. E, no entanto, em alguns cenários dela, o Renan já aparece ali como terceiro, acima do Caiado e o Zeme, outros cenários não, mas a gente acredita que isso é uma questão realmente de ajuste. O ponto interessante daquilo que a Daniela falou é que ele tem 13% de pontos percentuais a mais entre os mais jovens para o Caiado. Quer dizer, a nossa base jovem está cada vez mais consolidada e isso é ouro, porque os jovens envelhecem, os jovens se tornam mais importantes na medida que eles vão envelhecendo e adquirindo posições aí na sociedade. E o nosso desafio, digamos assim, é como manter essas pessoas dentro da nossa estrutura aí de militância, de apoio eleitoral e não perdê-las. Como não ter uma rotatividade em que a gente perca o jovem quando ele envelhecer. O que eu não acho difícil, porque o projeto tem bastante coerência e, sendo coerente, a pessoa consegue acompanhá-lo pelas várias fases da vida. Não me parece algo muito difícil. Sigamos. Os dados constam na última pesquisa BTG Nexus, divulgada ontem. Na fatia do eleitorado que se diz anti-Lula e anti-Bolsonaro, ele é o terceiro nome mais citado com opção, com 19% das menções, só atrás do petista e de Flávio Bolsonaro, herdeiro do clã na disputa. Quando a pesquisa mensurou a consolidação de voto, ou seja, o eleitor que já disse ter feito sua escolha, sem chance de mudar, Renan novamente ocupa o terceiro lugar do pódio, atrás de Lula e Flávio. Ele triplicou a sedimentação. Isso também é uma informação importantíssima. Ele triplicou a sedimentação do voto em 3 meses. Isso é coisa de fenômeno eleitoral. Ele triplicou a sedimentação do voto. O que é a sedimentação do voto? Olha só. A gente está crescendo nas pesquisas, são fatos, vocês estão vendo. Porém, existe a seguinte dúvida. Beleza, está crescendo nas pesquisas, mas até que ponto essas pessoas ficam com o projeto? Porque, diante da eleição, elas podem optar. Não vou, acho que não é suficiente aqui, eu acho que eu vou no Flávio, acho que vou mudar meu voto, acho que, sei lá, vou votar nulo. Não senti muita confiança nesse Renan. O que a Daniela Lima está indicando é que esta não é a nossa tendência. A nossa tendência é o contrário. A tendência é consolidar o voto, ou seja, o voto vem para Renan, vem para a missão e o voto passa a ficar com Renan e passa a ficar com a missão. Isso é a consolidação, isso é a sedimentação do voto. E isso é extremamente importante para você manter pisos racionais quando você vai para uma eleição. A disputa eleitoral é uma disputa movediça, as coisas mudam o tempo inteiro. Toda hora a gente vê uma treta, tem um escândalo de corrupção, tem uma coisa que acontece aqui, e isso abala as estruturas das pesquisas eleitorais e do funcionamento da campanha. Quando se tem um voto sedimentado, você está meio que imune a essas variações. Você está assente, firme, sólido no seu feudo ali. E é exatamente o que está acontecendo com o Renan. Boa parte desse movimento está ancorado nos eleitores que têm 16 a 24 anos e foram fisgados pelo pré-candidato do Missão. É nesta faixa etária que ele concentra o maior potencial de voto. Dados obtidos com exclusividade pela coluna mostram que 40% dos jovens entre 16 a 24 anos poderiam votar em Renan Santos para presidente. 14 já afirmam que ele seria o único candidato em quem votariam. Esse também é um dado super importante. 14% dos jovens disseram que Renan, não é que eles votam no Renan, é que eles só votam nesse candidato. Essa é outra coisa preciosa, porque se você tem um eleitor que é fiel, esse eleitor não te abandona, ele está com você. Então esse não é um eleitor de direita genérico, não é um eleitor que vai votar no Flávio se o Renan não estiver, não, é o eleitor que está conosco, que está ali posicionado. Isso também é um tesouro. Pode voltar?
É nesse grupo também que ele amealha a menor rejeição, 19%. A parcela de jovens que declaram não conhecê-lo é de 41%. Ainda é grande, ainda tem bastante jovem que não conhece, obviamente. Nas demais faixas etárias, o possível voto diminui e sua rejeição aumenta. Os dados indicam que a base de apoio e simpatia eleitoral de Renan Santos estão concentrados principalmente no eleitorado jovem, segmento onde ele encontra menor resistência e maior intenção de voto convicto. O levantamento mostra um desafio para o avanço da candidatura nas faixas acima de 40 anos, onde os índices de rejeição e desconhecimento são mais acentuados, o que limita o crescimento da candidatura fora seu nicho geracional. Isso é um fato, a gente sabe disso, esse é um grande desafio de todo o projeto, né? Obviamente é um desafio do projeto, mas o fato da gente estar muito consolidado e sedimentado com os jovens, pra gente é uma maravilha. Teve um cara aqui que comentou no chat que ele tinha 14 anos e agora ele tem 24 anos. Você começou a acompanhar o MBL há 10 anos atrás. Pô, se isso é verdade, parabéns por se manter acompanhando a gente tanto tempo, né? Sim. Professor... Eu conheço algumas pessoas, exatamente, que eu vi quando tinha 15, 16 anos e que hoje continuam acompanhando o MBL. Teve até um rapaz que chegou aqui, um cara notável, super inteligente, não vou dizer o nome, eu acho que ele não quer ser nomeado, mas ele disse que conversou comigo quando ele tinha 15 anos, no outro escritório, e aí que eu fiquei falando, como eu sempre falo, né? Eu fiquei empurrando trabalho pra ele, eu sempre faço isso. Nunca, se você me encontrar, se você for militante, você vai sair com 3 tarefas aí a mais do que você já tá acostumado, porque vai chegar e dizer, sei lá, mas o núcleo tem um problema na minha cidade. Eu vou dizer, tem um problema na sua cidade, e por que você não faz isso, e não faz isso, e não faz isso, não faz isso? E aí eu fiz isto com esse rapaz e disse, olha, toca aí o MBL estudantil, vá por esse caminho aqui, empurrando trabalho pra ele. E ele tá aí, acompanha até hoje. Essa fidelidade é uma coisa muito legal de ver, né? A galera que fica ali, que acompanha mesmo, que não sai do barco, sabe? Se nós tivéssemos porta-vozes com a mesma fidelidade que alguns militantes que nós temos, nós estaríamos no céu. É uma pena que muitos porta-vozes não tenham a fidelidade que a militância tem. Por isso que às vezes eu olho assim a figura do porta-voz e eu olho com alguma desconfiança. Eu acho legal. Para mim, isso é opinião pessoal minha, não é uma opinião institucional. Eu acho legal quando os porta-vozes emergem da instituição e quando são militantes há mais tempo. Quanto mais tempo tem de militância, mais eu gosto. Por exemplo, você tá aqui, você tá no programa, já tô com você. Tem uma menina, a gente não pode falar enfim, pode fazer propaganda, mas é um ótimo quadro do MBL, depois vocês procuram aí. A Nicole Santos, né? Santos. A Nicole Santos, que eu conheço, assim, há muitos anos, há muitos e muitos anos, que ela milita no MBL, assim, de forma muito séria, e ela está em tudo, ia para todos os MBL Days e fez academia e tal, e ela queria se candidatar há anos e anos e anos atrás, quando não havia nenhuma menor condição disso, e agora ela está seguindo o rumo dela, é uma pessoa que eu recomendo que vocês procurem aí. Então, esse tipo de perfil de gente que está na instituição há muito tempo, que milita, que já fez muita coisa gratuita, sabe, já colocou o seu sangue, o seu suor em campanhas e tudo mais. Isso é um perfil que eu considero assim muito precioso porque isto me dá o sinal de que aquela pessoa realmente confia e ama o projeto. Obviamente você pode chegar depois e pode chegar já como candidato e amar o projeto e fazer um trabalho espetacular. Eu acho que o exemplo disso é o Rafa Luz que está brilhando lá no Rio de Janeiro. É uma figura que obviamente chegou depois, já chegou quando as coisas estavam montadas. Mas ainda assim eu acho que esse primeiro tipo de militante, o cara que tem estrada, ele tem algo precioso. A gente precisa ter mais pessoas assim, sinceramente. Então vamos ver a notícia. Michele deixa de seguir Eduardo e Carlos Bolsonaro após crise pública com Flávio. Pode descer aí. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deixou de seguir nas redes sociais. Isso parece uma banalidade, mas não é tanto. Reveladora, né? O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro e o ex-vereador Carlos Bolsonaro ampliando os sinais de desgaste com os filhos do ex-presidente Jair, poucos dias após tornar públicas as divergências com o senador Flávio Bolsonaro. No vídeo publicado na semana passada, ela afirmou que as críticas começaram depois do senador sair publicamente em defesa do deputado André Fernandes, PL Ceará, em meio a impasse sobre a candidatura do Senado no Ceará. Na sequência, Michele disse que os ataques se estenderam aos outros filhos do ex-presidente e sugeriu que a ofensiva teria sido articulada
previamente. E não foi só ele, os irmãos vieram juntos de forma coordenada, com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado. A crise teve início após Michele defender que a vereadora Priscila Costa, PL, vice-presidente nacional do PL Mulher, uma das suas principais aliadas, fosse contemplada com uma das vagas no Senado pelo Ceará. A articulação pela direção estadual do partido, no entanto, caminhou em outra direção, abrindo espaço para uma composição envolvendo o grupo político de André Fernandes e setores ligados ao ex-ministro Ciro Gomes, etc, etc, etc. Isso aí a gente já viu qual foi a motivação da treta. Basicamente, ela queria uma candidata que era aliada dela ser senadora no Ceará. Eu imagino eu que a Michele não tenha tantas opções assim para mulheres senadoras. Tem a Bia Kicis, talvez aí outra figura. A Carla Zambelli já tá fora do páreo há muito tempo, tá presa, né? Ela tá presa aí na Itália. Tá presa na Itália e, enfim, também tá completamente queimada, né, carta fora do baralho. Então ela não dispõe de tantas opções assim. E para a Michele isso é poder, né? Você tem uma senadora que obedece a você na hierarquia de comando, é poder. Né? As hierarquias de comando desses partidos elas são fracionadas, porque existem interesses ali que são setoriais, né? E a bancada do Ceará claramente não quis fazer isso, colocaram o pai do André Fernandes para ser senador, e deu toda essa treta. Mas o que eu acho sobre isso, sinceramente, eu não acho que isso vai ter grandes repercussões, sabia? Eu não vejo essa... Eu vi o tamanho do vídeo e vi as críticas que fizeram a Flávio e tudo mais, mas eu não acho que isso afeta demais ele. Entre Vorcaro e Michele, você acha que... Vorcaro é incomparavelmente mais grave. Incomparavelmente mais grave. Agora, claro, do jeito que a coisa tá... ele tem hoje chance de dar uma recuperada assim. E se as coisas ficarem do jeito que estão, meio frias, e você sabe que a Copa do Mundo é bom pra ele, né? Pra esses caras todos a Copa do Mundo é ótima, né? Porque as pessoas estão pensando em outras coisas. E isso é uma coisa interessante também. A galera só vai voltar a pensar em política mesmo quando terminar a Copa. Dia 19 de julho, se eu não me engano. Lá em agosto. Vai pra agosto? Chega a agosto? Acho que as pessoas vão começar a falar mais de eleição. Então, mas é isso, já tá assim, bem em cima. Mas enquanto tá na Copa, tá todo mundo olhando Copa, ninguém quer saber de eleição. E isso é muito bom pro Flávio. Isso não é um cenário ruim pro Flávio. E eu não acho, de maneira geral, que ele esteja tão mal posicionado assim. Eu acho que ele tem... Agora, se o escândalo do Vorcaro tiver algo muito, assim, severamente comprometedor, tipo, alguma conversa que fica claro que ele tá pedindo algum tipo de coisa... Porque uma coisa que me deixa curioso se o Vorcaro fez tratativas para dar esse dinheiro para o filme do Jair... E, obviamente, esse dinheiro não é porque ele ama o cinema nacional, né? Isso é evidente. Existe, em algum momento, talvez uma conversa pessoal deles. Talvez não tenha registro disso no WhatsApp. Até porque, assim, se eu fosse corrupto e tivesse conversando com alguém nesse sentido, eu não deixaria registro disso no WhatsApp. Eu não sou estúpido. Então, talvez haja uma conversa pessoal entre ele e o Flávio, trocando influência. Ou seja, eu vou dar isso aqui, ó, eu vou dar 60 milhões pro filme do seu pai, mas em troca eu quero X. Esse em troca eu quero X ainda não apareceu em momento nenhum. Porque se a gente olha o teor das conversas que saíram pelo Intercept, é sempre a galera do Flávio pressionando o Vorcaro. E aí, vai sair o dinheiro? Porque a gente tá aqui apertado e tal. E o dinheiro, qual é o caso? Eles estão querendo que venha um aporte. Só que é óbvio que o Vorcaro só fez isso querendo alguma coisa. Ele não saiu por aí dando dinheiro pras pessoas a torto e a direito. Então, algum tipo de acordo ou de conversa deve existir acerca da contraprestação do Flávio Bolsonaro ou do bolsonarismo, que pode ser, por exemplo, livrar o cara dos problemas quando chegar ao poder. Pode ser uma das coisas que eles podem fazer. E isso é algo que, bom, o presidente da República é a pessoa mais poderosa do Brasil, a pessoa mais poderosa que há para blindar alguém, justamente o presidente. Isso eu queria ver, porque se tivesse isto, se saísse, seja ele, Vorcaro, dizendo ou uma mensagem, qualquer que seja a mensagem, seja áudio, seja print, qualquer coisa, minimamente falando, tipo, quando a gente chegar lá, a gente te ajuda. Só isso. Quando a gente chegar lá, a gente te ajuda. Ô, irmão, estamos chegando lá, vai dar tudo certo.
uma simples mensagem como essa, aí eu já acho que derruba uns 5 pontos percentuais de voto do Flávio Bolsonaro. Porque aí fica claro que houve uma transação financeira. Porque esse é o ponto fundamental. O ponto fundamental é a crença de que houve uma transação financeira. Algum tipo de transação aconteceu ali. Ele não deu esse dinheiro gratuitamente. Isso não faz sentido nenhum. Isso é absurdo. É inconcebível para mim que ele esteja simplesmente dando dinheiro para filmes. Ele não vai fazer isso. Não há chance dele ter feito isso. Então, se ele fez isso, com certeza ele queria uma contraprestação. Isso é óbvio. Ele queria alguma coisa. E vocês estão falando dos cortes. Eu tô vendo aqui no chat falando do corte. Então, cara, tem que cortar pra todo mundo. Mas é aquela coisa que eu falo sempre também, que eu tô assim, profundamente persuadido disso. Eu não acho que tem que ter corte nenhum pra nada do povo se não tiver pelite. Minha posição. Não acho. Nenhum. Mas nenhum. Ah, mas é mais dinheiro. Os penduricalhos do judiciário não é tanto assim. O BPC é mais. Mas a aposentadoria... Para mim, uma questão de moralidade e de você repactuar o contrato social que está em frangalhos no Brasil, porque as pessoas absolutamente elas não confiam que os governantes queiram o bem delas, é preciso atingir primeiramente os estratos superiores, na minha opinião. Não sei como seria o governo, eu próprio não sou o candidato a nada, mas eu acho que é o correto. Porque há uma séria dificuldade do brasileiro de confiar em qualquer governante que proponha qualquer tipo de medida de austeridade. Porque o que o brasileiro vê ao longo da sua vida é o seguinte: austeridade pra você, tranquilidade pra gente. Você come o osso, a gente fica com a picanha. É assim que as coisas são, entendeu? Quando você tem, por exemplo, escândalos de corrupção que aparecem semana a semana, você vem com um discurso, nós temos que ter austeridade. Porque a economia... Cara, a população só acha que isso é conversa fiada. E com razão. As pessoas percebem isso. Se elas virem um governante de fato buscando resolver os problemas dos andares superiores do edifício da sociedade brasileira, dos juízes, dos ricaços, dos políticos corruptos e assim por diante. Se a pessoa vê o presidente fazendo isso, é outra realidade. Outro horizonte se anuncia no Brasil em relação ao governo, a governança. Tudo muda. Eu acho que isso muda tão profundamente que isso seria a coisa mais chocante do mundo. Porque as pessoas só não acreditam. As pessoas acreditaram no PT em 2002. Você é muito... Quantos anos você tem, Bruno? 29. 29? Então você tinha o quê? Quantos anos assim? Em 2002? Você era criança? 6. Né? Você era criança. Você não lembra disso. Mas eu me lembro. Porque eu não era criança. Eu tenho 38, já era adolescente. E eu me lembro qual foi o clima de 2002. Muita gente acreditou que o PT ia fazer isso que eu estou dizendo. Muita gente votou no PT pensando assim, não, esses caras são sérios, eles vão chegar lá e vão mudar tudo. As pessoas acreditavam nisso. 5, já vou fazer o sorteio daqui a pouco. 5, é isso aí. As pessoas acreditavam nisso, Bruno. Muita gente acreditava nisso, que o PT ia chegar lá e ia mudar. E o primeiro choque para os setores da classe média que votaram no PT com essa esperança foi o mensalão. Aí deu, assim, menos de um ano. Do próprio ano lá do governo já saíram as notícias sobre mensalão, Joaquim Barbosa e tudo mais. E isso feriu a imagem do PT, assim, de forma drástica. De forma drástica feriu a imagem do PT e nunca mais o PT recuperou a imagem de partido impoluto. Mas o PT tinha a imagem de partido impoluto, que era o partido que não tinha... Claro, aqueles que estudassem mais a fundo a história do PT perceberiam que isso era uma mentira, obviamente. O PT já tinha se envolvido em escândalos de corrupção. Aqui em São Paulo mesmo, a Erundina se envolveu em alguns deles. Né? E em outros lugares. O PT já tinha um histórico. O PT não era a missão. Cara. E assim, já era um partido de maior porte, né? Em 2002. E já havia se envolvido nesses escândalos. Mas ainda assim, para a população, para parte considerável da população que votou no PT, não era assim. As pessoas votaram realmente com esperança. E não aconteceu, né?
Absolutamente não aconteceu. Então, o que eu sinto do fundo do meu coração? Se um governante assume o Brasil e se esse governante começa de fato a reformar o topo do edifício brasileiro, da sociedade brasileira, as pessoas vão confiar tanto nessa pessoa, elas vão ter uma crença tão forte que se trata de uma pessoa do bem, que elas estarão dispostas, elas mesmas, a fazer muitas coisas. Pela primeira vez em, sei lá, décadas de história brasileira. Isso é o que eu acho do fundo do coração. Eu não acho que o povo brasileiro ele é resistente a certas coisas. Eu acho um povo muito... Tirando, obviamente, a criminalidade. Não estou falando do problema da criminalidade. Estou falando um povo ordeiro. O povo ordeiro e pobre. O povo ordeiro e pobre é um povo manso, é um povo de muita aceitação, na realidade, e é um povo muito castigado e muito machucado pelos fatos que ele vê o tempo inteiro. A desigualdade e a injustiça no Brasil, que campeiam de uma forma como nenhum outro país notemos, o Brasil é o país mais desigual do mundo. É o país, o país mais desigual do mundo. Tendo nós desigualdade superior à Índia, que possui rescaldo do sistema de castas. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. A desigualdade do Brasil é gigantesca. Eu li aquele livro do Pedro Neri da Fonseca, eu acho, um economista ótimo, chamado Extremos, um belíssimo livro, em que ele mostra os extremos do Brasil. Então ele pega, por exemplo, como funciona Pinheiros e como funciona a cidade, sei lá, com menor IDH do Brasil. E as discrepâncias monstruosas que nós temos dentro do mesmo país. Elas são gigantescas, gigantescas. De renda, inclusive. Se você ganha acima de 5 mil reais no Brasil, você, não digo que você é rico, mas você pertence a um estrato de renda elevada na população brasileira, considerando a totalidade do que é a renda média do Brasil. E tudo isso é muito, assim, isso é muito angustiante até. Então, eu acredito de forma genuína que se você tiver um presidente que faça alguma coisa para afetar os estratos superiores, esse presidente ganha a confiança do povo brasileiro. E ele ganhando a confiança do povo brasileiro, ele repactua o contrato social tácito que existe na sociedade e que está em frangalhos há muito tempo. Esta pode ser a grande tarefa da nossa geração, mas obviamente também vai depender do eleitor fazer um voto consciente, enfim, abrir os seus olhos diante das miragens, né? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.